pessoal, sobre a entrega aqui do estudo preliminar, né? Vamos ver aqui o que é que precisa, tá? Então, assim, você precisa de escalas, de desenhos, na verdade, desenhos em escalas que elas partem de uma visibilidade macro até uma aproximação mínima ampliada de determinado local, certo? Então, em termos de uma visualização assim maior, a gente tem aqui uma planta de situação, certo? Que, no caso, é uma escala de situação, que a intenção é situar o edifício na cidade, situar o terreno, né? Depois você tem uma planta de implantação aqui, que é a relação do edifício com o lote. Onde é que está o edifício dentro do lote? Como é que eu acesso? Como é que eu transito? Quais são os fluxos? O que é que tem na área interna? O que é que tem nas áreas externas? E, geralmente, essa planta é a planta do pavimento de acesso, que, no caso de vocês, é o pavimento térreo, certo? Depois, nós temos as escalas de aproximação, que é para apresentar o edifício em suas partes, que são as plantas dos pavimentos. Plantas dos pavimentos térreos, planta do pavimento superior, plantas de cobertas. Isso que são as projeções horizontais. Mas na escala de aproximação, a gente também tem cortes, tá bom? Pelo menos 2 cortes, que é na escala que está a mesma escala das plantas. Vamos esquecer, por enquanto, informações técnicas de cotas, essas coisas, tá bom? Eu quero que a gente organize hoje as plantas, levando em consideração o que é que eu preciso mostrar em cada planta, qual é a escala que a gente precisa configurar para aquilo que a gente quer mostrar fique visível, como é que a gente organiza isso tudo nas plantas. Depois que isso está organizado, a gente pode ir colocando todas as informações técnicas. Que para as informações técnicas é obrigatório mesmo a próxima etapa, certo? Então, na próxima etapa vai ter, além de todos os desenhos, tem um desenho a mais, que é um desenho de detalhamento, que eu não sei se a Carol já orientou para vocês, o que é que ela vai pedir em termos de detalhes, se ela vai pedir, se não for também a gente vai acrescentar as informações técnicas. E para isso, a gente até tem já aqui, dentro das avaliações, o que é que precisa para o próximo, que é o anteprojeto, certo? No anteprojeto, a gente tem todos aqueles desenhos com mais umas informações técnicas que tem bem aqui uma instruções aqui do anteprojeto. Aí, no anteprojeto, gente, vocês têm aqui, para hoje, junto com a Carol, dia 29, né? Pronto. Aqui, tem tudo que precisa em cada um. Planta situação encoberta, precisa disso. Planta baixa, precisa disso. Cortes, tudo isso, fachadas. Aí, algumas recomendações. Então, isso aqui vocês podem usar até como um checklist para ir, certo? E lá, checando o que já foi feito. Mas o objetivo de hoje é a gente organizar as pranchas com esses desenhos, tá bom? Além disso, a gente precisa fazer fachadas e perspectivas, tá bom? Então, vamos lá começar. Você já tem tudo aí. O projeto está modelado, agora é organizar as vistas, tá? E aí, vocês já sabem como a gente organiza cada uma dessas vistas. Aqui a gente tem os pavimentos, né? E nós temos uma modelagem que tem o edifício, o terreno, as ruas, tem um monte de coisa aqui desenhada. Só que, dependendo da planta que a gente vai trabalhar, a gente vai mostrar determinadas coisas, vai esconder outras, tá bom? Então, como é que a gente começa? Nós temos aqui, eu acredito que todos tenham uma situação e locação, que é uma vista já que estava pré-criada nesse template. Basicamente, é uma vista que ela tem o quê? Ela tem um plano de corte que está acima do edifício. Ou seja, ela só mostra uma vista superior do edifício. Ela não corta ele em nenhum nível, certo? Aí mostra essa vista superior. Só que tem coisas que precisam aparecer e tem coisas que não, tá bom? Por exemplo, a coberta precisa aparecer desde que fiquem visíveis os elementos. Se não ficar, uma planta de situação, gente, ela pode ser somente o contorno da edificação, certo? Só isso. Porque o objetivo da planta de situação é a gente mostrar onde está o terreno na cidade. Por isso, a gente precisa mostrar o terreno em suas dimensões e todas as vias de acesso, além do norte, certo?
Aqui, e aí, no caso, a de situação seria só o terreno, mas aí a gente já faz uma situação e locação. Ou seja, a gente faz a mancha do edifício dentro do terreno. E aí a gente, além da locação, da situação, a gente loca o terreno, que é basicamente indicar onde ele está, qual é o seu contorno geral, quais são os seus afastamentos para os limites do terreno, ou seja, os seus recursos. Não, não precisa, tá? Não, não precisa. Isso aí é interessante em um momento inicial de concepção, que a gente vai estudar, né, a relação do terreno com o entorno, tá bom? Mas nessa fase, vamos só para a situação e locação, tá bom? E aí, uma ideia aqui, ó, situação e locação, acho que de todo mundo já está mais ou menos assim, que eu acho que todo mundo vai partir disso. Eixos construtivos foram inseridos depois. Não há necessidade. Oculta os eixos construtivos. VH no teclado para ocultar a categoria. Ah, precisa mostrar os caminhos, isso tudo, calçada? Precisa. Certo? Clarinho, porque está lá no fundo, mas precisa. Tá bom? Eu retirei os eixos construtivos. Nessa específica também, gente, pode retirar a indicação de corte e fachada. Tá bom? Na implantação a gente vai colocar, situação não. E aí como é que a gente faz? Não precisa da sombra, tá vendo que ele está assim sombreado? E numa planta de concepção, quando a gente está estudando o volume, é interessante para a gente ver como é que esses elementos se sobrepõem, o que é mais alto, o que é mais baixo. Mas aqui que já é uma planta técnica, a gente tira a sombra, que é bem aqui, gente, ó. Sombras ativadas, clica para desativar as sombras. Nesse caso, ó, esse daqui já tem assim um contorno, mas esse aqui já ainda está sem a coberta. Só que eu não vou querer nem a coberta, eu só vou querer o contorno do edifício. Então, a gente pode criar aqui uma região preenchida. O que é isso? Aqui é uma mancha, literalmente um contorno com preenchimento. E aí, a gente tem aqui dentro de anotar região preenchida, certo? Aqui na região preenchida, você vai desenhar o contorno do seu edifício, que eu já vou pegar por aqui, ó, certo? O contorno, gente, você pode, inclusive, usar o contorno da coberta, tá bom? Ó, eu vou pegar aqui. Aliás, não usem o contorno da... Explicando. A maioria daqui está utilizando uma coberta dentro de uma platibanda, não é? Acho que quase todos. Eu não vi nenhuma coberta com beiral. Então, nesse caso, já vai ser... Hã? Pronto, mas mesmo quem está usando coberta com beiral, você vai contornar, são as paredes do edifício. Por quê? Para a planta de situação e locação, você precisa alocar o edifício, não é o beiral da coberta. É a parede que conta para esse recuo. Se estivesse bem no limite do recuo, um beiral de até 90 centímetros, você pode avançar para o recuo. Então, a gente mostra o contorno da edificação e mais a projeção da coberta, certo? Tá bom. Nesse caso aqui, meninos, só me tira uma dúvida. Vocês têm uma coberta aqui nesse meio, não tem? Todinho? Isso aqui é tudo coberto? Então, cada um são independentes. Então, nesse caso, ó, cada coisinha dessa é independente. Você vem fazendo esse contorno aqui, geral. Vou até botar só o edifício aqui. Pode ir desenhando sem ser pelo... Não sei se tá certo aqui o contorno, tá bom? É só... Meu objetivo é explicar aqui para vocês. Tem que estar tudo fechadinho. Não pode estar cruzando assim, ó, tem que dar os trins. Certo? Hã? TR, de trim, que é esse aqui, ó. Sempre aqui do lado tem Então, eu já fiz esse contorno. E bem aqui, a gente tem alguns padrões de preenchimento. Preenchimento sólido, com cor, certo? Tem vários padrões aqui e a gente pode criar. Mas tem um aqui que eu acho que é esse tracejado diagonal, que já é útil. Vou dar um OK. Tem alguma coisa que não está fechada, eu acho que é... é porque tem uma linhazinha bem aqui. Vou dar OK, ó. Ele fez o contorno, certo? Basicamente isso aqui. E aí, nesse caso, como são vários, é só criar aqui a região preenchida de cada um desses aqui, ó. Esse aqui vou passar direto.
dando aqui os fins. Ok. Esse daqui já posso até copiar essa mesma região. E aqui eu faço outra que é só o retângulo, fica mais fácil. Se tiver alguma ligação, gente, de coberta aqui, aí vocês fazem essas conexões na coberta. Mas uma planta de situação, gente, aqui acho que ainda tem também, né? Mas enfim, uma planta de situação desse jeito está resolvida. Em termos de desenho, ainda faltam as informações técnicas. Tá faltando os caminhos aqui também ainda, né? Mas assim, planta de situação é para ser uma coisa simples. Por isso que a gente pode trabalhar com escala grande. Porque eu não tenho a quantidade de detalhes de informação que eu estou mostrando é pequena. Então, eu posso trabalhar com escala aqui, acho que 1 para 500 fica bom, mas a gente vai já organizar as plantas e a gente confere a escala correta. Situação seria isso aqui. Situação e locação. Aí, vamos lá para as plantas dos pavimentos. A gente tem uma planta do térreo aqui, mas eu preciso de uma implantação. A implantação, ela é térreo com o terreno completa. Vai ser uma escala com um desenho maior do que aquela de situação. Eu mostro mais detalhes, eu já mostro ambientes internos. Mas ainda mostro o terreno todo, então não posso ficar cheio com muito detalhe aqui dentro, não. Por isso que depois a gente vai criar a planta do pavimento só térreo, sem o terreno, que aí a gente amplia e vai mostrando tudo e mais com mais detalhes, tá bom? Então, aqui nessa, eu vou mostrar o quê? O terreno. O térreo, eu preciso mostrar o piso do térreo. Aqui tá sem, parece que tem piso nas salinhas, mas aqui, ó, não tem, tá sem piso. Então, você precisa mostrar o piso, mostrar todos os caminhos, os acessos, né? E, gente, nós estamos trabalhando agora no momento em que a gente trabalha com planta técnica. Pode trabalhar com linha oculta aqui, ó. Só desenho preto e branco, tá bom? Não precisa de cor nesses desenhos, não. E aí a gente trabalha assim, ó, com as achurazinhas, onde é jardim, né, jardim ou terra natural, fica essa achura. Onde é caminho, fica mesmo branquinho, tá bom? Veja que aqui a gente tem, nesse desenho, umas linhas sobrepostas. Tem o desenho da rua, com linhas, e tem também o próprio terreno que está modelado. Então, eu vou ocultar essas linhas aqui, certo? Ó, ocultei para ficar, deixa eu ver aqui se está oculto. Pronto, para ficar só o terreno, já fica mais limpo, certo? Já deixa só assim. Aqui vai aparecer a curva de nível. E aí eu vou dar uma dica, gente. Curva de nível e outros elementos assim, eles podem sair mais clarinhos, porque senão fica com um peso muito grande no terreno. Como é que eu edito o padrão de uma espessura de curva de nível? Ó, tá vendo quando eu ligo bem aqui é onde a gente vê as espessuras das penas. Vocês já sabem disso, né? Clica aqui e você vê a espessura. Aí, olha só a espessura que vai sair, a curva de nível. Certo? Ela não pode ser tão grossa assim. A gente pode trabalhar com uma espessura fininha. E aí vocês sabem que aqui a gente tem algumas espessuras de linhas pré-criadas, não é? Eu apaguei aqui as linhas, não vai mostrar, eu acho, mas deu certo. Ó, então eu vou só copiar isso daqui para vocês verem que cada uma dessas linhas, ó, espessura 1, tem a cinza, que é a mais fina de todas, tem a espessura 1, que eu acho que eu ocultei, por isso que não está visível. Eu vou exibir aqui temporariamente para vocês verem. Ó, aí vem espessura 2, um pouquinho mais grossa, espessura 3, que também está oculta. Olha só como ela já está mais grossinha. Certo? Espessura 4, espessura 5, elas têm umas espessuras diferentes, né? Além das que tem cor, como as vermelhas, os tracejados. Depois eu vou explicar como é que a gente configura essas espessuras, né? Bem, então, eu quero que
eu quero aqui essa linha daqui não fique com essa espessura tão grossa. Mas ele é um elemento do terreno, não é uma linha que eu vou lá, clico e modifico. A gente tem também a possibilidade de editar configurações gerais aqui no VG, que é o Visibilidade de Gráficos. VG, que é assim, ó, aqui tem todos os elementos de modelagem, certo? Tudo, ó, massa, mobiliário, painéis, paredes, pisos, portas, certo? Aqui são os elementos do modelo. Aqui são elementos de anotação, tipo textos, identificadores, certo? Enfim. E aqui no modelo, então, eu vou lá no sólido topográfico. Dentro do sólido topográfico, a gente tem aqui um detalhe de todas as linhas que compõem o sólido topográfico. E a gente tem as linhas das curvas de nível, principais e secundárias. Eu venho aqui, ó, dentro de projeção superfície, indicar como é que eu quero ver essa linha. Aí eu venho aqui em sobrepor, e aí eu posso dizer que ela vai ter um tipo de linha diferente, não há necessidade, pode ser aquela linha contínua. E aqui uma cor, que eu posso dizer que é um cinzazinho, ó. E a espessura também, vou dizer que a espessura, ou então até poderia só dizer ali que era a espessura, não, deixa a espessura 1, que é a mais fininha, com uma cor assim, clarinha, tá bom? Um cinza sem ser o mais claro. Ok, ok. Vou fazer a mesma coisa aqui na secundária. Espessura 1, esse tonzinho aqui de cinza, vou dar um ok, aplicar ok. Aí, olha só, já mudou mesmo, certo? Alterando aqui, ela vai sair fininha. Já garanto que isso aqui tá ok. Pronto. Aí tem os caminhos, que isso aqui já era para ter, tá bom? Mas aqui, nessa planta de implantação, é realmente o térreo. Aí é o térreo com essa parte dos caminhos, que quem foi que já fez, quem foi que não fez, quem é que tem dúvida nos caminhos? Eu já expliquei sobre criar os caminhos aqui. Não? Pois vamos completar aqui essa... Bem, então tá aqui, ó, tem até aqui uns pisos por aqui, mas tá faltando os pisos nesse lado. No caso dos pisos aqui do edifício aqui, gente, ele já está com algumas marcações. Eu vou criar um piso genérico aqui nesse espaço aqui todinho, certo? Inclusive, vou pegar esses existentes aqui, ó. Esses aqui, vou dar um delete e vou meio que criar um piso aqui no pavimento térreo, né? Aqui no 0. E vamos lá começar aqui. Vou criar aqui, aqui. Hã? Tem que o quê? Trocar por quê? Mas isso aí é com vocês. Eu tô só para poder completar. Não, eu tô fazendo aqui um geral, mas aí depois tem que recortar aqueles pisos que são aqueles pisos que são rebaixados, precisa corrigir, tá bom? Aqui eu acho que nem tem piso aqui embaixo da rampa, né? Mas vou passar aqui direto, que é só para dar o exemplo. Aqui também. Certo? Ok, ó. Para poder realmente diferenciar. Aqui no meio eu acho que também tem piso, porque tem os caminhos, né? Vou apagar isso aqui, tá, gente? Não sei o que é isso, acho que é a caixa d'água, né? Bem, aqui onde tem piso aqui internamente, também faz o piso. Se esse piso é diferente no que se refere ao material de construção, à sua espessura, ao desnível, tem que ser um elemento separado, certo? Então, tem que separar realmente como vocês fizeram aqui, o piso da sala, o piso do banheiro, o piso... E aqui no solário eu nem sei se tem piso, né? E aí o piso do solário. Então, tem que realmente cada um ser separado para poder você conseguir atribuir uma espessura diferente, um material diferente, uma visibilidade diferente, né? Ó, aqui está a visibilidadezinha da chura aqui de revestimento, tá bom? Essa planta está com um problema.
Não sei se alguém mais tem essa situação. As portas não estão cortadas, tá vendo? É como se o plano de corte estivesse lá em cima, acima das portas. Vou conferir isso. Vamos lá. Vou conferir aqui, ó. Dentro aqui, gente, nós temos essa planta que ela é gerada a partir de um corte daquele modelo, um corte de determinada altura. E o que é esse corte? É a faixa de vista. Bem aqui, ó, onde tem faixa de vista, ó, dentro de extensões, você vai em editar. E olha só, bem aqui é o plano de corte, que é, ele está cortando o térreo. Em que altura? 2,50, tá acima das portas. O padrão é 1,5 m, certo? Aplicar, ok. Olha só, já cortou a porta. Isso aqui é a soleira lá embaixo, né? Essa linhazinha, mas a porta está cortada agora, certo? Bem, gente, vocês estão fazendo o layout, não é? Nessa planta pode manter o layout, mas bem fininho. Como é que eu altero a espessura também de um layout ou de qualquer elemento? O dos banheiros pode manter assim, com esse padrão mesmo, tá bom? Que nem tá assim, ó. Ele já tá mais fino mesmo, tá? Mas não tá esse daqui, ó. Gente, olha, o que eu recomendo sempre? Esses objetos modelados, eles têm muito detalhes. Eu não preciso saber desse parafuso aqui, não, gente. Numa escala de implantação, onde é que eu vou ver aquela bolota do banco? Eu só vejo um retângulo todo preto, certo? Então, quando vocês forem fazer layout, procurem fazer, se vai aparecer só na planta, faz com linha de detalhe ou região preenchida. É um retângulo, o banco você representa com um retângulozinho. Se vai aparecer no 3D, tudo bem, você pega aquelas áreas que vai aparecer no 3D e usa um objeto 3D, mas mesmo assim, seleciona um objeto que não tenha tanto detalhe, porque fica muito carregado na planta, certo? Bem, mas olha só, ele tem um monte de coisa aqui que eu vou sobrepor os gráficos na vista. O que é sobrepor gráficos na vista? Eu vou dizer como é que eu quero visualizar ele. Com que espessura de linha, com que cor, tá bom? E ele tá o quê? Ele tá com uma espessura ó, que eu considero grossa. Fica confuso aqui no meio de tanta coisa aqui, certo? E aí, como é que a gente pode ajustar para ele ficar fininho? Primeiro, que categoria isso corresponde? Ele é aqui são umas prateleiras. Nesse caso aqui, no de outras pessoas pode ter também objetos que sejam assim. Eu posso vir aqui e já aplicar por categoria, ou então, se eu quero que só aquele objeto específico mude, o que é que eu posso fazer? Eu posso selecionar todos. Não sei se vocês sabem disso, gente, mas eu posso vir aqui, ó, selecionar todas as instâncias visíveis na vista ou em todo o projeto. Vou colocar logo em todo o projeto aqui, ó. E aí o que acontece? Aquele objeto, todos os outros que tem repetido dele, ele já seleciona, certo? E aí eu venho, botão direito, sobrepor gráficos na vista, aqui por elemento, porque já está tudo selecionado. E aí eu vou dizer como é que eu quero ver. Eu quero vê-lo meio tom. O meio tom, o que ele faz? Ele coloca como que fosse a metade daquele tom que ele estava. Ficou cinza porque era preto, ficou a metade do preto. Ficou um preto 50%, certo? Eu poderia vir aqui e dizer como é que eu quero. Não, eu quero com determinada cor, eu quero sem preenchimento, com preenchimento, certo? Posso dizer qual é, eu posso colocar transparência, tá bom? Ok? Mas assim, os layouts, só em ficar meio tom já ajuda bastante, porque às vezes é o que pesa muito na visualização dos elementos, certo? Agora os caminhos. Vamos dizer, vai ter um caminho que vai sair daqui dessa rua, que vai percorrer aqui isso tudo e que vai sair aqui. Vou colocar como se tivesse um fluxo aqui no meio, com um caminho que é um outro tipo de piso, intertravado, uma coisa, e que não necessariamente ele precisa ser um piso. Um piso que eu digo assim, um elemento feito com a ferramenta piso. Ele pode ser só uma pavimentação sobre a topografia, certo? Igual aqui na Unifor. A gente não anda sobre esse intertravado aqui e ele não é reto. Ele acompanha a topografia, né? A gente sabe muito bem disso de chuva, né? Que as poças que ficam por aqui.
vamos ver. Certo, vamos lá. O que é que eu posso fazer? Sabe essa calçada aqui? Ela já é... E lembram como é que a gente fez? Subdivisão de elementos. Lá no começo, quando a gente estava modelando o terreno, a gente subdividiu e ele criou essas camadas. Não foi? Que a gente foi atribuindo. Então, a gente pode fazer da mesma forma. Criar alguns elementos aqui com subdivisão mesmo. Ou então, se for, por exemplo, não, eu vou usar o mesmo material da calçada. Você pode só editar o perfil da calçada e já fazer. Mas eu vou pegar e vou fazer mesmo por subdivisão. Dá para recordar. Como é que a gente faz? Clico no sólido topográfico geral, que é esse que tem as ruas aqui. Eu venho em subdividir. E aí você vai desenhar aqui, certo? Eu vou até pegar como se isso aqui fosse crescer, isso aqui fosse uma coisa só. Isso aqui também, tá bom? E aí, vamos lá. Vou botar como que fosse daqui para cá, como se isso daqui avançasse para cá, avançasse para cá. Ok? Esse daqui viesse aqui também. Bom, eu vou até colocar esse... Aqui as vagas do estacionamento, vocês estão... Tá bom. Certo, então deixa eu só fazer o seguinte. Vou sair aqui, vou ligar lá as linhas que eu ocultei. Não, deve ser no térreo. Não foi na implantação, foi no térreo. Mas isso aqui tem que aparecer na implantação. Não é no térreo. O térreo vai ser só o edifício. Certo? O térreo é o edifício, a gente vai esquecer esse contorno aqui. Que, inclusive, no térreo, dependendo da situação, você pode ter o térreo desse bloquinho separado, né? Certo? Esses bloquinhos, assim, independentes. Mas, vamos lá. Você tem aqui uma indicação de como vai ser essa... Vai ter uma entrada aqui. Vai emendar com isso daqui, né? Ou então sai para cá, não é? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl+C nessas linhas. Colar alinhado com a vista atual nessa. Para eu poder saber, certo? E aí eu acho que tem até uma que ficou... Vou pegar e vou fazer assim. Vou botar essa daqui como que fosse 6 metros. Que vai ficar bem nesse limite, né? Como que fosse uma calçadinha aqui. Certo? Uma calçadinha aqui. Tá bom. Mas vou só fazer mais ou menos um desenho aqui, como vocês fizeram. Sempre, gente, é importante a gente realmente fazer esse estudo de como vão ficar essas coisas antes de a gente começar. Vou até botar esse bem aqui, porque aqui ou vem para cá ou sai aqui, né? Porque aqui também vai ter que fazer isso. O carro vem ou vem para cá ou ele segue para cá. Isso tudo aqui é uma pavimentação única. E aqui é só marcação mesmo. É uma pintura, certo? Uma marcaçãozinha aqui, né? Inclusive esse daqui, vamos lá, vai vir bem para esse ponto aqui, certo? Para cá tem que ser assim. Olha só. Então, eu vou pegar, a pessoa sobe na calçada e ela vem e faz esse caminho aqui. E aí, isso tudo vai ser um outro piso. Eu posso fazer uma subdivisão. Na verdade, assim, ó. Vamos lá. Pega o terreno, subdividir e vou fazer aqui as linhas de contorno desse desenho aqui.
Ok. Vamos ver como é que ficou. Ó. Certo? Só que ele vem, gente, com uma altura. Essas outras camadas a gente configurou com 1 centímetro. Eu vou deixar essas aqui com também, embora a gente saiba que é o seguinte, isso daqui, na verdade, é uns 10 centímetros. Ó, inclusive a calçada. É uns 10 centímetros, inclusive a calçada aqui também é uns 10. Certo? Ele vem, vai seguir. Aí isso daqui você vai por categoria e coloca lá o material que você queira, que no caso acho que é o intertravado, né? Deixa eu ver aqui. Vou colocar esse aqui e depois eu ajeito. Deixa eu ver se eu coloco um tomzinho. Tá aqui, ó. Tá tão clarinho. Mas ele é assim. Só em cores consistentes. Aliás, em realista que aparece, mas não precisa ser no resto realista, não. Bem, aqui tem isso, mas isso aqui é um piso. Aqui já começa outro, como se fosse uma calçada. Aí você faz uma nova subdivisão. Clica aqui, vai subdividir, certo? Eu vou fazer como se fosse uma calçada só aqui, ó, uma calçada reta, mas... Certo? Como se ela viesse, vamos dizer, daqui até aqui, dali também. Ó, vou até passar assim, como se fosse ficar só um jardim aqui nesse cantinho. Ok. Aí aqui já seria, vamos dizer, um outro piso, tá? Ó. Aqui o carro vem, sai, tem que ter a marcação aqui das vagas, que se eu não me engano, tem um elemento bem aqui. Se for aparecer só no piso, tem problema não, faz com linhas mesmo, desde que não seja vermelha. Mas aqui em massa e terreno, componentes do terreno, deixa eu ver se tem aqui vaga. Ele tá, ó. É porque quando tá assim de longe, fica muito pertinho. Aí quando a gente aproxima, tá aqui ele. Certo? É, mas não precisa. No 3D, aliás, no 3D, gente, vocês podem até trabalhar aqui com sombreado. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tá aqui na lateral, tá vendo? Ó, quando a gente seleciona, ele tá direitinho. Mas aqui, eu não sei, não. Isso aí a gente vai vendo. Depois a gente ajeita isso. Aí esse aqui pode ser lá uma outra linha. Certo, gente? Mas assim, tá dando para entender? Os caminhos vocês fazem lá com um subdividir. Só em subdividir, fazendo o caminhozinho, já dá certo. A vaga, não precisa subdividir vaga por vaga. É uma linha que marca lá, ó, o acesso do veículo. Principalmente se for aparecer só aqui. No 3D eu sei que tem um objeto vaga. Não sei se é um componente aqui. Tinha uma vaga de estacionamento. Você aqui em anotar componente de detalhe. Não. Para mim, quero em massa e terreno. Componente de terreno, porque aqui dentro de componente de terreno tem algumas árvores. E, se eu não me engano, tinha vaga também. Mas assim, desse jeito aqui já dá certo. Certo? Tranquilo? Componente de terreno. Porque qual seria a outra opção? A última opção aqui seria subdividir, mas isso aqui dá um trabalho, gente, que eu acho que não justifica, não. Também subdividir o terreno, só que subdividir aqui a partir vaga por vaga. Olha só, eu venho aqui em subdividir e eu vou criar aqui uma espécie de retângulozinho só para demarcar isso aqui, ó. Você vai fazendo uma linhazinha, só que essa subdivisão aqui, eu vou colocar todas com
É também na mesma espessura, ponto 1. E no caso aqui eu vou botar uma pintura, pode ser uma pintura amarela. Oxi. Uma pintura amarela, deixa eu dar um ok aqui para vocês verem. É uma subdivisão que se sobrepõe. Dá para ver, ó? Aí, aqui, como é tão pouquinho, pode deixar assim, mas se não, também pode fazer o seguinte, pegar essas, ó, pode cortar aqui, cortar essa por essa daqui, aí fica bem visível. É como se fosse uma subdivisão dentro de outra subdivisão, certo? Para poder a gente conseguir aplicar esses materiais, porque é em cima do mesmo piso, mas como tem a pinturinha, isso para aparecer no 3D. No 2D, as linhas resolvem, tá bom? Subdivisão, ó, clica aqui no terreno, subdividir, só que você coloca ela também na mesma espessura que você usou do piso, que foi 10 centímetros, e o material aqui é uma pintura, aí seleciona lá a pintura, e assim, pode ser, gente, uma medidazinha bem pequena, aleatória mesmo, tá bom? Que é só aleatória, mas assim, pegando aqui mais ou menos o tamanho de uma faixa, tá bom? Pronto, gente. Então, aí, implantação é algo mais ou menos assim, ó. Cuidado, gente, tem um detalhe aqui nessas escadas do Revit, que ele coloca esse nome acima e abaixo, que se eu ver esse nome de cada um de vocês, é um ponto a menos que eu tiro, certo? Porque a escada a gente coloca um S de subir, um D de descer. Então, você pega esse textinho, clica nele e vem bem aqui e coloca. O que é acima é um S, o que é abaixo é um D, certo? E aí você pega a faixa e centraliza aqui. Lá em cima, possivelmente já ajeitou, lá no superior, tá bom? Que é a mesma escada, certo? Ó, do mesmo jeito as rampas, tá bom? Quem fez rampa com a ferramenta rampa é assim. Então, gente, a implantação é mais ou menos uma escala, talvez seja essa mesmo, uns 250. E na implantação tem um detalhe. Precisa aparecer porta, janela, não é? Tudo direitinho, tá bom? Os tipos de pisos diferentes. E aí, gente, eu não sei se eu já falei dessas paredes aqui, dos boxes dos banheiros. Certo? Eu tô vendo, eu tô lembrando, gente, eu já vou falar. Todas essas paredes dos boxes dos banheiros, que elas são, ó, vocês podem fazer a mesma coisa, ó, botão direito, selecionar todas as instâncias em todo o projeto, que aí ele seleciona todas elas. Elas precisam ser aqui, eu vou só selecionar as instâncias da vista, e a gente... Oi. Implantação é o térreo. Porque o objetivo da implantação é mostrar acesso, mostrar a relação do edifício com as áreas externas, certo? E aí, a de situação pode ser utilizada na de situação. A de coberta pode ser utilizada na de situação. Desde que não tenha muitos detalhes, porque senão não vai ficar visível, certo? Se tiver muita calha, muitas águas, muitas quedas, aí dificulta muito e aí fica difícil de ver. Bem, aí vem aqui, ó, eu vou dizer que elas são do térreo, não conectadas, no máximo com 2 metros de altura, e é importantíssimo marcar não delimitação de ambientes. Por quê? Deixa eu explicar aqui. Quando eu vou colocar um ambiente aqui, gente, certo? Eu acho que já até tem, né? O ambiente aqui. Mas eu acho que eu já falei isso, não foi? Que é o quê? Quando eu for colocar o ambiente, eu vou aqui no térreo, que eu acho que ele está aqui. Vou botar até aqui, ó, identificador de ambiente. Enfim, ele reconhece cada pedacinho desse como um ambiente, certo? Então, é necessário que você venha, ó, com todas e desmarque isso aqui. Senão ele vai dar a área do banheiro errado, certo? Isso aqui. Isso aqui tá super grosso, mas aí eu vou falar sobre espessura de penas em um outro momento, tá bom? Quero que primeiro organize tudo nas pranchas, depois a gente vai organizar. Tem umas linhas aqui que eu não sei o que é, que estão aparecendo. É uma janela, parece.
Aí ela não está aparecendo aqui. Precisa aparecer essa janela alta. É? Enfim, vamos lá. Então, gente, implantação é isso aqui. Aí, no caso das plantas dos pavimentos, olha só, por que a implantação ela está com as duas linhas e o térreo está tudo preenchido de preto? É bem aqui, ó. Nível de detalhe planta. O nível de detalhe aqui está baixo. Se eu botar no alto, ele faz isso. Veja que no baixo eu não consigo enxergar as janelas altas, janelas em progressão. Então, eu venho aqui e coloco no nível alto. Ai, professora, nessa escala aqui, como vai ficar um desenho bem pequenininho, é até aceitável você fazer isso, ó, porque fica com uma visibilidade melhor. A gente entende melhor o que está cortado. Porque o objetivo dessa planta não é mostrar os pequenos detalhes, os elementos, é mostrar os acessos, caminhos, como é que está a distribuição geral dos ambientes, tá bom? Mas aqui no térreo, não. O objetivo é mostrar tudo. Então, a gente precisa trabalhar nas plantas ampliadas com nível alto de detalhe. Essa escala aqui, ó, gente, eu acho que a gente vai tentar chegar no máximo a 150. No máximo. Eu vou testar isso na prancha agora. Tá bom? A planta baixa. Aí, por isso que a planta baixa, gente, ó, pode esquecer toda essa parte do terreno. Certo? Tudo isso ali, inclusive isso daqui, se for tipo só um cobogó, um elemento, um muro, uma cerca, também sai, certo? Se for uma coisa que faz parte da sua edificação, a delimitação de um espaço, embora externo, fica. Mas se for só muro, cerca, alguma coisa, some. Aí nessa planta aqui, aliás, na implantação, você já pode manter os cortes. Só que corte, você tem que pensar onde você vai passar, né? Ó, vou passar. Tira de cima de alguns elementos. Importantíssimo, passar corte pela rampa, por banheiros, caixa d'água, circulação vertical, elevador, escada. São coisas que precisam ver. Mas também eu tenho que mostrar... por exemplo, jardim, solário, né? Tem que mostrar algumas coisas aqui, embora depois a gente vá pegar um detalhe desse e fazer um corte mais ampliado ainda. Mas um geralzão, você já tem que pensar assim, onde é que está o auditório? Lá no pavimento 2, cortar onde corta o térreo superior. Tá bom? Esses cortes gerais, mostrar a relação do térreo superior. Tá bom, tá bom. A gente vê isso amanhã, tá certo? Sim, é o que eu vou mostrar agora, tá bom? E aqui o térreo, só mostrando que aqui, ó, no térreo também, aí esses cortes aparecem, tá bom? Vão aparecer aqui, acho que alguns cortes mais setoriais, tá bom? Essas fachadas aqui, gente, esqueçam dessas fachadas. Por quê? Porque essas fachadas, elas que estão aqui, ó, já pré-definidas, elas são em relação ao norte, elas não estão paralelas ao edifício. Então, pode até deixar elas aqui mais oculta, VH. E aí, como é que eu coloco uma fachada nova aqui? É aqui em vista, bem aqui, ó, elevação. E aí, vejam, é porque eu ocultei a categoria, tem que ocultar de uma por uma. Vou pegar, vou ocultar essa daqui. Ocultar. Aí eu venho aqui e coloco. Veja que ele vai seguindo, gente. Quando se aproxima, ele pega a parede que está paralela. Então, vocês vão fazer uma bem paralela a esse lado, uma bem paralela a esse lado, tá bom? E se seu terreno, se seu edifício está inclinado no terreno, é paralelo ao edifício, não é paralelo ao terreno. E você vem aqui, vai também renomear cada uma delas, fachada F1, F2, F3, tá bom? Elas vão aparecer bem aqui dentro de elevações aqui, ó, tá bom? E aí você vem renomeando também como fachada 1 ou E1, tá bom? Ó.
F1, F2, F3, ok? E aí elas vão aparecer em todas as plantas. Térreo. Aí você tem térreo, o de estrutura, gente. No térreo, gente, você vai mostrar tudo que está cortado, inclusive elementos estruturais. Agora, não precisa mostrar a projeção das vigas, nem viga em vista. Mas o pilar, ele é um elemento que está ali. Ele é um elemento vertical e está em corte. Então, se o seu pilar está oculto, você vai ter que exibir. O pilar aparece aqui em corte, certo? Pavimento superior. Aqui, pavimento 1. Aí, no pavimento 1, eu tenho isso aqui em corte. Mas aí, gente, eu tenho isso aqui que está em vista, né? O restante do edifício. Eu já vejo aqui a coberta do pavimento térreo, lá daquele trechinho, tá bom? E aí o seguinte, temos duas possibilidades. Ou eu mostro todo o pavimento 1, e aí no caso eu mostro já a coberta, ou aí você realmente vai trabalhar de forma independente. Eu vou detalhar esse edifício independente, detalhar os outros independentes, desde que eles não tenham conexão entre si, certo? Então, assim, nesse caso daria certo, porque eu tenho um edifício todo que é o térreo superior, e os outros são só térreos e não se conectam um com o outro. Então, eu posso ter esses separadinhos. Mas eu acho que não é a realidade da grande maioria. Aqui, geralmente, pelo que eu estou vendo, tem, né? Tem alguma conexão, alguma coisa assim. Mas vamos fazer disso. Falta pouquíssimo tempo, eu vou começar só a organizar essas coisas nas pranchas. E amanhã, esses detalhes, a gente vai se aprofundando. Tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, folhas. Já tem aqui uma folha inicial, conteúdo da prancha aqui, que eu acho que tinha uma implantação. Eu vou até deletar tudo que tem aqui nessas folhas, certo? Porque eu vou começar a organizar do zero. Primeiro, serão umas folhas de A1. Então, eu tenho que selecionar a folha e dizer que ela é um A1. Além disso, botar o carimbo, que fica bem aqui na parte de vista. Aqui, ó. Carimbo, tá bom? Ó. E aí você vai posicionar seu carimbo aqui direitinho, MV, daqui para cá. Agora, primeiro a gente vai começar com a de situação e locação, que aí eu venho e arrasto para cá. Olha só, ela tá pequenininha, 1 para 500, tá, mas é visível porque eu não tenho assim tanta informação. Veja como ela ficou bem limpa, né? Já tá os caminhos, ó, assim que a gente coloca já ficou o caminho também. Aqui a gente vai acrescentar cotas gerais, certo? Aí eu acho que 1 para 500, talvez 1 para 400 dê certo. E aí, nesse caso, a gente ainda pode ligar essa caixa de recorte para reduzir aqui, talvez, ó, para o mais próximo aqui. Que eu preciso ver essas esquinas, certo? Ó, e aí eu venho, desligo a caixa de recorte de novo, certo? Arrasto isso aqui, ó, aqui para pertinho. Isso aqui pode até ficar aqui, porque aí se der eu já coloco outra coisa. Se der eu já arrasto para cá também a implantação, certo? Olha só, a implantação também vai dar certo. Aqui nessa escala, que eu posso vir e também, ó, reduzir um pouquinho. O que importa é que eu consiga mostrar isso aqui, ó, já arrastei para o lado de cá. E aqui a implantação. Olha só, já couberam as duas plantas aqui, né? Então, ó, essa daqui na escala de 1 para 250, certo? Mas como eu vou ampliar o edifício, aí eu vou mostrar as coisas melhores. Aqui eu vou precisar colocar também cotas gerais, informações dos acessos. Se a gente vê que vai ficando pequena, eu acho que essa daqui, até 1 para 200, ela dá certo. Deixa eu testar. Eu ainda tenho como reduzir aqui um pouquinho essa caixa de recorte. Eu posso vir, né, 1 para 200, diminui aqui, diminui aqui, diminui aqui. Tá bom? Posso diminuir ainda aqui. Mesmo que eu reduza a caixa de recorte, o corte ainda fica em vista. Aí tira isso para poder ficar sem a marcação. Olha só, 1 para 200.
essa daqui e essa daqui 1 para 500, tá bom? Não tem problema não, são para 500. Se ficar assim, aí vamos falar sobre isso depois, mas é lá na vista, direto na vista, certo? Ok? Aí, ó, outra prancha. Agora a prancha já com pavimento térreo. Inclusive, como tem umas pranchas já criadas aqui, eu vou até excluir, tá? Começar assim do zero para não... A1, coloco aqui o carimbo. Agora eu vou colocar aqui o térreo, aí vamos ver qual é a escala melhor. Aí depende. Se for ele inteiro aqui, vamos testar aqui 1 para 100. Eu acho que vai ser viável 1 para 100 para todo mundo. Ó. Certo? Porque 1 para 100 dá para a gente enxergar já as coisas direitinho. Aqui vou... Lembrando que mesmo sendo 1 para 100, eu preciso ainda, ó, eu pego esse corte, já afasto aqui para dentro, aproximo mais. Eu não posso encostar porque eu ainda tenho as cotas que eu vou colocar aqui. Mas veja que cabe tudo. Aqui tira isso. Certo? Então, caberia de boa, todo é difícil. Aí, no caso, o pavimento 2 vai ser essa planta do pavimento 2, já mostrando aqui a coberta desses pavimentos. E depois, um terceiro que é a planta de coberta. Certo? Lembrando que aí as dos cortes, eu preciso ter os cortes nessa escala também, que eu acho que vai ser... Ó, se couber a planta, vai caber o corte. Porque, né, tá tranquilo aqui. Tá bom? Clicando aqui fora, pegar isso aqui, botar para cá, ó. Pavimento térreo, tá bom? E aí, gente, o nosso objetivo para essa entrega de amanhã é montar todas as pranchas, organizar a visibilidade, ó, não é para sair colorido, tá bom? Ó, eu preciso mostrar na planta baixa os ambientes, tá bom? E aí a gente pode vir aqui em anotar, identificar todos os ambientes. Olha, porque realmente não tá com ambiente aqui. Mas aí agora é colocar nome do ambiente e área em tudo, tá bom? Vem, ó. Já tenho aqui todos os ambientes, esses ambientes, aí depois você vem identificando o ambiente. Olha só como nessa escala o texto cabe aqui dentro. E a gente consegue mudar. Mesmo aqui dentro dos banheiros, né, ambientes pequenos, nessa escala é possível colocar o nome, tá bom? Vamos dizer, deixa eu ver aqui um ambiente menor que tem. Acho que esse banheirinho aqui é o menor que tá, né, que está aqui. Mas ainda tá faltando, é porque vai ser só o sanitário mesmo, né? A pia vai ficar externa. Então, eu acho que, ó, tá cabendo direitinho o texto. Se precisar, a gente pode mudar o tamanho. Não, gente, ó, o que acontece? Existe um padrão da norma técnica que a fonte tem que ter 2 milímetros de altura. NBR 6492. Vocês viram o semestre passado? O tamanho da letra, 2 milímetros. Esse tamanho é 2 milímetros. Se eu alterar a escala, por exemplo, 1 para 500, o que é que não cabe na de 1 para 500? Porque 2 milímetros no desenho pequeno, né? Então, foi o desenho que ficou pequeno, não foi a letra que cresceu, tá bom? Então, a gente tem que manter nesse tamanho aqui, padrão. De preferência, que o nome do ambiente, ele sempre caixa alta, certo? E aí, se o ambiente não cabe, certo? Certo? Banheiro, a gente já abrevia em algumas situações, né? WC, por exemplo. Ou a gente pode usar algumas estratégias, como realmente editar um pouco a família, mas em que sentido? Escolher uma fonte que seja mais estreitinha, ou mesmo essa fonte a gente tem como estreitar um pouquinho mais. Aqui, ó, editar família.
Aí aqui tem a família, vocês vão ver que são muitos elementos um em cima do outro, que nem aparece, porque é uma configuração. Aqui, ó, dentro dessa daqui, ó, que é o nome do ambiente, ele está com 2 milímetros, rótulo 2 milímetros, que é para estar com 2 milímetros mesmo. Opa, deixa eu deletar. Mas eu posso editar o tipo e bem aqui, ó, fator de largura, colocar tipo 80%, ponto 8. Aí a fonte vai ficar um pouquinho mais estreitinha. Já fica, né, melhor, tá bom? E aí, carregar no projeto, substituir versão existente. Olha só, fica com uma boa visibilidade, a fonte não está... Claro que você não vai estreitar demais, tá bom? Mas tem como fazer pequenos ajustes, sem mudar o tamanho, tá bom? Gente, olha só, vocês viram, inclusive, que aquele objeto ele tem várias informações. Quando eu chego aqui na implantação, vocês não vão deixar aqueles textos, tá bom? Eu vou até identificar todos aqui, os que já tem. Falta pouquinho, tá, gente? Bem aqui em anotar. Identificar aqui todos os ambientes. Ó, não vai caber na planta de implantação. Então, não coloquem na planta de implantação os nomes. O que a gente pode fazer? Pegar um ambiente e dizer que eu quero somente a numeração. Aí sim, fica um número, as plantas têm que ter um número e você vai colocar uma tabela com esses números. Só que vocês estão vendo também que o número está ficando aleatório, né? Aí você tem que mudar, tem que vir aqui, ó, dentro do ambiente e mudar o número do ambiente. Pode ser o mesmo número. Ó, aqui número 209 vai ser, vamos dizer, ambiente 01, é porque já tem alguma coisa aqui. 02, vocês vão organizando. Mas, como eu falei, o objetivo dessa entrega é organizar os desenhos. As informações técnicas a gente vai ajustando para a próxima entrega. Como é que volta o quê? Só arrastar. Aqui, ó. Planta baixa aqui. Ó, vou até deletar aqui. Vem, tô aqui, aí é só subir aqui e pegar. O térreo arrasta. Aí vem pra cá. Aí você tem que entrar na vista e mudar a escala. Vai lá na vista e alterar a escala, ou direto pela prancha, você clicando, ó, clique duplo dentro, ele entra na vista. Certo? Aí você muda a escala. Gente, então, ó, finalizando aqui, mas não finalizei tudo. Amanhã vou prosseguir. Cheguem cedo, tá bom? E aí a gente tira as dúvidas também. Isso, faz uma foto aí, alguma coisa.